Para falar um pouco mais sobre a volta do transporte coletivo e os cuidados que as pessoas devem ter, está com a gente aqui o doutor Ricardo Freitas, que é médico infectologista aqui em Blumenau. Doutor, antes de falar dos cuidados, quero lhe perguntar o seguinte: quais são os riscos do aumento do número de casos de mais contaminações por coronavírus aqui em Blumenau com a abertura do transporte coletivo a partir de hoje? Boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. Então, o assunto do transporte coletivo aberto na cidade de Blumenau e em algumas outras cidades aqui da região também, é claro que preocupa, porque as pessoas estão andando num ambiente confinado. O ônibus, bem ou mal, ele é um ambiente confinado. Então, os cuidados seriam que permanecesse com a janela aberta e que todo mundo estivesse usando máscara ali dentro, tá? E pedir para aquelas pessoas que estiverem doentes que não utilizem o transporte coletivo, que procurem o serviço de saúde para poder fazer a sua testagem e o seu tratamento. É claro que o uso do álcool gel é muito importante, quem puder ter o seu álcool gel na bolsa ali para poder fazer o uso dele quando entrar e sair do transporte coletivo também é muito importante. Fazendo isso, doutor, tomando essas medidas de precaução, diminui muito o risco, né, o percentual de contaminação? Sim, o percentual de contaminação diminui bastante quando a gente mantiver esses cuidados. Que dentro do ônibus, o que a gente vai conseguir fazer? É o uso de máscara, é o álcool gel, a higienização que a empresa se propõe a fazer e manter as janelas abertas quando possível. Tá? Isso diminui bastante o índice de contaminação, mas, claro, não é impeditivo que aconteçam alguns casos novos aí na região. Eu percebo que é muito comum as pessoas coçarem o olho, né, doutor? Botarem também a mão na máscara, enfim, quais são as recomendações nesse sentido? É por isso que eu falo ali, né? Se você conseguir ter um frasquinho de álcool gel na sua bolsa, no bolso mesmo, seria interessante, porque a hora que você encosta na máscara ou encostou em algum ambiente que você acha que pode ter sido infectado, você poderia fazer o uso do álcool gel para evitar que você involuntariamente acabe coçando o olho, ou mesmo o nariz, ou a boca por debaixo da máscara com a mão infectada. Então seria bom ter isso à mão para poder fazer a higienização de forma correta. Doutor Ricardo, Blumenau está aumentando o número de testes, né, do coronavírus e está agora abrindo o transporte coletivo, quer dizer, mais pessoas, né, mais próximas, né, nas ruas, também pegando aí nos mesmos lugares, nos terminais, nos veículos, apesar de toda a higienização. É inevitável o aumento do número de casos com essas flexibilizações, doutor? A gente acredita que o número de casos ele tende a subir, mas isso seria inerente à própria doença, e não necessariamente ao ônibus aberto, por exemplo, circulando. Né? Vão acontecer casos, com certeza, né? E a gente tem assim, uma ideia de que essa pandemia tende a chegar no seu ápice lá por agosto, né? E ali dali para frente começar a decair. Quer dizer, a gente está próximo do fim dessa pandemia. E a gente não pode relaxar agora, né? Então eu volto a pedir para você, Rodrigo, assim, que estimule a população a ter os seus cuidados de saúde, porque a pandemia está chegando próximo ao fim. Mas esse final, ele tem que ser muito cauteloso para que a gente não tenha um número de óbitos e de casos aqui muito grande, de forma que a gente não consiga atender a população. Eu acredito que se a população tiver os cuidados necessários, a gente vai passar muito bem por essa pandemia. Doutor Ricardo, o que seria o fim da pandemia? Qual que seria o quadro, né, do final da pandemia? Até porque a gente está vendo agora até a própria China, né, tendo mais uma onda e algumas cidades aqui do Brasil restringindo novamente os serviços, a exemplo de Curitiba, capital do Paraná, por causa do aumento de casos de coronavírus. Então, é exatamente isso. O fim da pandemia seria uma diminuição dos números diários de casos e de óbitos, né, e de internação em UTI, por exemplo. Isso seria o fim. A gente tende a ter uma escalada agora, talvez nos próximos 15 dias, e depois a decair esses números, né? Mas se a população não tomar os devidos cuidados, a gente volta a ter um número de casos altos, porque, como eu sempre falo, a pandemia só acaba se eu tiver vacina ou se eu tiver mais da metade da população infectada, o que não é o caso. É verdade. Nós temos aí em Blumenau pouco mais de 1.000 pessoas contaminadas para mais de 350, né, mil habitantes. Então, é um percentual muito pequeno da população que já pegou o coronavírus. Para finalizar, doutor Ricardo, queria
novamente reforçar o assunto dos cuidados, porque a gente vê ainda em alguns lugares, né, em alguns estabelecimentos comerciais, algumas denúncias de algumas pessoas de gente que não está cuidando. E essa pessoa que não cuida, acaba não cuidando dela e não cuidando das demais pessoas. Quer dizer, você está colocando em risco a sua saúde e principalmente a saúde dos outros. Então, gostaria que o doutor Ricardo reforçasse esse tema dos cuidados para a gente. Por favor, doutor. Então, o que a gente sabe é que uma pessoa infectada transmite para 4 pessoas. E essas 4 para mais 4. Então, a conta vai bem longe muito rapidinho. O que a gente pede para que reforcem, pelo menos agora, nos próximos 2 meses, aí, que é o que a gente espera que a pandemia tende a diminuir aqui na região, o uso da máscara tem que ser muito imperativo, tem que ser usada a máscara, tem que ser feita a higienização com álcool gel e a limpeza das bancadas dentro do possível. Manter o ambiente arejado e o distanciamento em torno de 1,5 metro das pessoas em ambientes aglomerados é muito importante. E eu só quero, antes de terminar, doutor, fazer o seguinte pedido aí para a nossa comunidade, o doutor pode até comentar para encerrar, e cuidar de verdade, né? Porque tem gente que usa máscara, passa álcool gel de qualquer jeito, faz ali de qualquer forma e acha que está cuidando. Não é bem assim, né, doutor? Percebe que as pessoas têm relaxado, porque os números de casos aqui, apesar de serem altos, eles não são graves, né, em relação às outras cidades, né? Então, o que a gente pede é que as pessoas não relaxem, porque a gente imagina que vamos ter 60 dias aí de uma batalha bem grande contra o coronavírus. A gente está indo muito bem, mas é como eu digo, é igual o jogo de futebol. Não adianta ganhar o jogo por 40 minutos do segundo tempo e perder de virada até os 45. Vamos ter que ficar atentos até o fim do jogo. Doutor Ricardo, obrigado pela sua participação e importante esse recado aí do senhor aqui com a gente no Balanço Geral. Até a próxima. É isso aí, Rodrigo. Obrigado.